hoje vamos conversar aqui sobre dois tipos de ambientes, que é o ambiente urbano, que é a cidade, e o ambiente rural, que é o campo. E vocês aí já pararam para imaginar como é a rotina lá no campo? Será que é a mesma da cidade? Será que a rotina das crianças lá do campo é a mesma rotina das crianças da cidade? Será que elas realizam as mesmas brincadeiras, as mesmas atividades? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, para começar a falar sobre esse assunto, nós vamos compartilhar com vocês agora de uma história. Vocês recordam da história do rato do campo e do rato da cidade? Nós vamos compartilhar agora um conto numa versão nova, muito semelhante à história do rato do campo e do rato da cidade. Acompanhem e fiquem aí ligadinhos. As ratinhas do campo e da cidade. Era uma vez uma ratinha que morava na cidade e foi visitar uma prima que vivia no campo. A rata do campo era um pouco orgulhosa, mas gostava muito da prima e recebeu-a com muita satisfação. Ofereceu-lhe o que tinha de melhor: feijão, tocinho, pão e queijo. A rata da cidade torceu o nariz e disse: Não posso entender, prima, como consegues viver com estes poucos alimentos. Certamente aqui no campo é difícil obter coisa melhor, né? Vem comigo e eu te mostrarei como é viver na cidade. Depois de passares uma semana comigo, ficarás admirada em ter suportado a vida no campo. As duas puseram-se então a caminho. Já era noite quando chegaram à casa da rata da cidade. Certamente gostarás de tomar um refresco após essa caminhada. Conduziu-a até a sala de jantar, onde encontraram os restos de uma grande festa. Puseram-se a comer geleias e bolos deliciosos. De repente, ouviram rosnados e latidos. Que é isso, prima? Perguntou assustada a ratinha do campo. São simplesmente os cães da casa. Respondeu a ratinha da cidade. Simplesmente? Não gosto dessa música durante o meu jantar. Neste momento, a porta abriu-se e apareceram dois enormes cães. As ratinhas tiveram que fugir a toda pressa. Adeus, prima! Despediu-se a ratinha voltando para o campo. Já vais tão cedo? Argumentou a ratinha da cidade. Sim, já vou e não pretendo voltar. Que bacana essa história, hein, crianças? Então, nessa história, a vida da rata da cidade é bem diferente da vida da ratinha lá do campo, não é mesmo? Sei que vocês conseguiram perceber, mas todas duas gostavam da vida que tinham, dos ambientes em que elas viviam. Então, a ratinha do campo, ela gostava da vida sossegada, da vida tranquila, da vida simples lá do campo. E a ratinha da cidade, ela gostava do luxo e ela gostava também da agitação e do movimento da cidade e até dos perigos da cidade. Então vamos continuar falando sobre esse assunto agora com a Proelaine, ok? Tchau, crianças!
professora Lu! Oi, crianças! Que história interessante, hein? Mas será que na vida real também é assim? Será que a vida de uma criança que vive no ambiente urbano é igual à vida de uma criança que vive no campo? Para entendermos melhor as diferenças entre a vida de uma criança do ambiente urbano e a vida de uma criança do campo, trouxemos um quiz para vocês. É bem fácil, basta responder verdadeiro ou falso para as afirmações. É com você, Projaíla! Olá, crianças! Vamos começar o nosso quiz? Dentro dessa caixinha tem algumas frases relacionadas ao assunto que nós estamos estudando. A gente vai ver se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Vamos começar? Vamos lá. Primeira pergunta. Criança da cidade brinca de subir em árvore. Vamos ver se é verdadeiro ou falso? Tchan, 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 tchan. Verdadeiro, crianças. As crianças da cidade também têm contato com a natureza, apesar de ser menos frequente que as crianças do campo. A outra pergunta. Criança da cidade se diverte com jogos eletrônicos. Será? Verdadeiro, crianças! Esse tipo de atividade é cada vez mais frequente no cotidiano das crianças da cidade. Vamos para a próxima. Criança do campo participa de jogos online. Será? Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Verdadeiro, crianças! Atualmente, algumas crianças do campo já possuem o acesso à internet. Por isso, essa atividade não pode ser considerada exclusiva das crianças da cidade. Vamos continuar. Criança do campo tem mais contato com animais diversos. Verdadeiro! As crianças do campo têm contato com animais que, geralmente, as crianças da cidade não têm. No campo tem muito mais variedade de animais do que na cidade, né? Vamos lá. Criança do campo não vai para a escola. Estuda em casa. Será que é verdadeiro? Será que é falso? É falso, crianças. As crianças do campo também frequentam as escolas, assim como as crianças da cidade. Vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui. Criança do campo utiliza mais aparelhos eletrônicos que a criança da cidade. Verdadeiro ou falso? Tcharam! Falso, crianças! As crianças da cidade têm mais contato com aparelhos eletrônicos do que as crianças que vivem no campo. Vamos lá. Criança do campo não brinca de videogame. Criança do campo não brinca de videogame. Verdadeiro ou falso? Falso, crianças. Apesar de muito comum entre as crianças da cidade, algumas crianças do campo também possuem videogame. Será que tem mais alguma perguntinha aqui? Vamos ver? Tem sim! Criança da cidade não tem contato com animais e com a natureza. Verdadeiro ou falso? Falso, crianças! Claro que a criança da cidade tem contato com animais e com a natureza. Vamos lá ver se tem mais alguma? Não. E aqui a gente acaba o nosso quiz. Beijos, crianças. Até a próxima. E aí, crianças? Gostaram do quiz? Legal, não é? E é isso. Alguns aspectos como espaço, trânsito, costumes e rotina de vida
interferem diretamente na vida das crianças que vivem no ambiente urbano e também na vida das crianças que vivem no campo. O modo de vida de uma criança que vive no campo é diferente do modo de vida de uma criança que vive na cidade. As crianças do campo têm mais contato com a natureza e as crianças da cidade estão mais ligadas à tecnologia. Mas isso não as torna melhores ou piores. Todas as crianças são especiais onde quer que vivam. Beijos, crianças!